Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu Instagram. Começando hoje, sexta e sábado, essa maratona para falar um pouco de comunicação, de oratória comigo. E no final, né, no sábado à noite, eu quero que vocês estejam comigo para que a gente possa fazer bem legal uma mentoria, um programa bem legal de oratória e de comunicação. Ramilson Maia, grande DJ, obrigado pela audiência, seja bem-vindo. Então, hoje, amanhã, sexta-feira e sábado à noite, nesse horário, 21 horas, vou fazer essa maratona de oratória e de comunicação, contar um pouco da minha história, da minha trajetória. E claro, no sábado à noite, né, na Live 3, vou fazer aí uma promoção e algo bem bacana para você fazer essa mentoria 5.0, a mentoria de oratória, para você que é palestrante, para você que está querendo se tornar um palestrante, uma palestrante, você que é professor, professora, que dá aulas, você que está aí precisando, né, nas reuniões da sua empresa, ter uma melhor comunicação, se portar melhor. Então tudo isso a gente vai conversar nestas 3 lives hoje, né, feriado, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, 21 horas e no sábado também. E na live de sábado, aí você vai ter uma promoção especial da minha mentoria. César Renan, abraço. Portal Mega Varejo, obrigado aí pela audiência. E vamos conversar um pouco sobre a questão da oratória, tão importante, fundamental em todos os quesitos da nossa vida, principalmente nos aspectos aí profissionais, né? A gente vai falar sobre o falar bem, o viver melhor. Eu tenho aqui como base um livro muito bacana que eu quero recomendar a vocês, que é Os 7 Passos para Falar Bem e Viver Melhor, um livro do Jacques Miranda, está aqui. Depois eu deixo também no meu site lá mais informações, tá? radiopalermo.com.br. Ricardo Martins, obrigado pela audiência, grande orador, hein? Esse é fera, grande orador aí, está com a gente também aqui nesta live 1 sobre o método Oratória 5.0, tanto online quanto presencial, tá, gente? Pessoal que está morando aí em outros locais do mundo, em outros fusos horários, eu adapto o meu fuso horário ao seu e a gente faz oratória também online. Então, esse livro que eu acabo utilizando nas minhas mentorias e nas minhas palestras em empresas, fala sobre os 7 passos para falar bem e viver melhor. É um livro do Jacques Miranda, um professor de oratória aqui da cidade de Guarulhos, onde eu moro, né? Para quem não me conhece, estou aqui na cidade de Guarulhos. E os 7 passos, Vandir Pereira, obrigado aí pela audiência, seja bem-vindo. E quem quiser mandar pergunta, falar alguma curiosidade, né, da minha profissão aí enquanto jornalista, radialista, locutor e palestrante, fique à vontade também para a gente fazer bem dinâmico esta live. E o método que eu criei, o 5.0 de oratória, vai muito de encontro ao que o Jacques Miranda fala nessa obra, Os 7 Passos para Falar Bem e Viver Melhor. Já que a oratória, ela não é simplesmente você ir num local e fazer uma palestra, né? Pelo contrário, oratória, comunicação, o processo de comunicação vai mudar também o teu estilo de fala, o teu estilo de voz, de comportamento, a forma como você se relaciona com as pessoas. Então, a oratória ela acaba englobando tudo isso, né? Os cursos que eu ministro e as mentorias que eu ministro, tanto online quanto presencial, eu mostro muito dessa questão porque você vai falar daquilo que você sente, daquilo que você fala e entende melhor. Esse é um primeiro passo do meu método 5.0. Você não vai falar de temas difíceis, complicados, ou de um tema que você não conhece, porque isso vai te desestabilizar no processo de oratória. Então a gente vai começar sempre de um tema que você gosta mais, de um tema que você curte mais, e depois outros exercícios virão nesse processo de mentoria, onde você vai falar de um tema aí sim, que não tem nada a ver, por exemplo, com você.
Por que isso? Para você entender, o seu cérebro, a sua mente entender que a razão de confortabilidade de falar de um assunto que você domina e também aprender esse desconforto de um assunto que você não domina. Por que esse desconforto? Porque pode vir uma pergunta difícil, você pode estar num local que está ali meio hostil à tua presença, à tua fala, à tua oratória, e você tem que se portar de uma maneira que aquilo não te abale e não atrapalhe a sua oratória. Então, esse método, e que o Jacques Miranda fala tão bem nesta obra de oratória, 7 Passos para Falar Bem e Viver Melhor, da LCTE Editora, você deve achar aí na internet, procura aí, dá um Google, que é controlar o medo, desenvolver a voz, conhecer a memória, valorizar os gestos, ampliar o seu vocabulário, compreender o público e, claro, autoconhecer-se, que é isso que eu disse aqui logo no início. Valeu, Ricardo, um abraço para você também. Obrigado aí pelo trabalho, viu? E se souber de pessoas aí onde você está que precisam melhorar aí seu processo de comunicação oratória, nos indique, tá bom? A gente faz aí um desconto para quem é seu amigo aí, parente, enfim, que você conheça. Parabéns aí pelo trabalho, também tenho te acompanhado aí. Então, esses são os passos importantes e que tem a ver com esse método que eu criei já há mais de 20 anos como palestrante, como radialista e como jornalista, né? A gente sabe que falar em público é um dos maiores medos, né, segundo as últimas pesquisas aí no campo da comunicação, e as pessoas têm a dificuldade, né, de se portar, de onde eu vou me colocar, o gesto, a voz, mesmo que eu esteja ali com os aparelhos, microfone, data show, caixa de som, mas mesmo assim, como é que eu vou segurar o microfone? Então, tudo isso a gente aborda nessa mentoria 5.0. Por que 5.0? Porque é um nível de excelência, um nível maior da oratória, onde a gente vai colocar aí os aspectos de diversidade, os aspectos de respeito, os aspectos de uma fala que mais inclua do que coloque barreiras. Alana, obrigado pela audiência, seja bem-vinda aqui à nossa live número 1 de oratória. Então, a proposta da Oratória 5.0 é essa proposta que hoje as grandes empresas têm, os grandes veículos de comunicação têm, e que a sociedade tem, que é de você incluir pela tua fala, mas também incluir pela tua postura, pela tua gesticulação. Então é isso que eu ensino nesse método 5.0 de oratória, e isso que eu venho praticando já há mais de 20 anos como palestrante. Muito antes da onda aí da oratória, muito antes da onda dos podcasts, do YouTube, a gente já vinha ensinando as pessoas a melhorar o seu processo de comunicação, principalmente com o público, principalmente no tete-a-tete, né, nas palestras. E isso serve tanto para você que faz palestras para 5, 10, para 15 mil pessoas, quanto também você que fala para milhões de pessoas nas redes sociais, no YouTube, que fala no rádio, que fala na televisão. Você consegue adaptar isso em qualquer situação. Bond Trip, obrigado, seja bem-vindo. Sigam lá o Bond Trip em dicas de turismo, em breve dicas em Portugal e na Europa. Então esse é o processo do autoconhecer-se e de utilizar o seu processo de comunicação da melhor forma possível. Controlar o medo, desenvolver a voz, que é importantíssimo também, conhecer a sua memória para você não ficar dependente aqui só do seu roteiro ou de um script, né? Eu estou aqui tendo o livro do Jacques como um suporte, mas eu coloco também todo o meu conteúdo aqui, além do livro. Mônica Santos Moraes, seja bem-vinda aqui à nossa live de comunicação e oratória. A valorização dos gestos, porque tem muito palestrante, você já deve ter visto por aí, que começa a falar e parece aqueles bonecos de posto de gasolina, né? Que o braço fica balançando para cima e para baixo. Ou tem palestrante que fica andando de um lado para o outro, e aí parece partida de tênis, né? Que o público fica olhando ali para um lado
e para o outro. Então, tudo isso eu ensino na questão do método 5.0 de oratória. Ampliação do vocabulário, que é importantíssimo, leitura e estudo, leitura e análise, leitura e reflexão é importantíssimo para uma palestrante, para um palestrante, e claro, o processo de você compreender o público. Valeu, Bom de Trip, sucesso para nós. Que é você compreender qual é o público que eu vou falar. Eu vou numa empresa X, esse público é formado de que tipo de pessoa? Mais homem, mulher, qual a faixa de idade, qual a faixa de escolaridade, qual a profissão. Você vai adequando ali o seu processo de oratória ao público que vai te ouvir, seja numa palestra, no rádio, na televisão, no podcast, numa live do Instagram. Então, são as noções que você tem que ter minimamente para ter ali um melhor aproveitamento da sua apresentação, da sua comunicação e da sua palestra. E claro, no processo de autoconhecer-se, você vai desenvolver aí coisas fundamentais que vão fazer diferença no seu processo de comunicação, na voz, no olhar, na gesticulação, no contato, né, ou tato com o público, tanto presencial quanto online. Então você vai desenvolver generosidade, a temperança, o autocontrole, a moderação, tudo isso vai fazer parte do seu processo de comunicação e de oratória. Doutora Renata Manzi, seja bem-vinda aqui à nossa live número 1 de comunicação e oratória. Para você que está chegando agora, hoje é a primeira live, e amanhã eu vou fazer a segunda live desenvolvendo esse tema do método 5.0 de oratória. E no sábado também, tá? 21 horas também, vai ser a live 3, onde eu vou dar aqui uma oportunidade para você fazer esta mentoria, uma oportunidade muito bacana. E claro, no processo de comunicação, você vai desenvolver também a paciência, vai aprender a ouvir as perguntas do público, vai aprender a ouvir as perguntas da sua audiência, se você estiver no rádio, na TV, no podcast, no YouTube. Você vai estar desenvolvendo também o seu processo de humildade. Esses são os passos importantes para você fazer aí uma boa palestra, um bom processo de comunicação. Eu vou repetir, é o controlar o medo, e a gente tem exercícios que ajudam nesse processo de controle. O desenvolvimento da voz, você vai passar por exercícios importantes da voz, e você vai perceber as nuances da sua voz, a interpretação, o quanto isso é válido e rico para a sua apresentação e principalmente para a sua palestra. Conhecer a memória, valorizar os gestos, ampliar o vocabulário, compreender o público e também o autoconhecer-se. Valeu, César Renan. Obrigado aí pelo comentário e pela audiência. E como que é essa mentoria, né? Você deve estar se perguntando já. É uma mentoria de 4 aulas, então 4 mentorias, é um pacote. E nessas 4 aulas, nesse pacote, você vai aprender esses 7 passos e ter uma performance melhor na sua apresentação. Então, se você já está interessado e quer fazer essa mentoria, já manda um direct, manda mensagem, tem o meu zap também, que é o 11 96597 1048. Você pode mandar mensagem hoje, feriado, sábado e domingo, que a gente te atende, e marcamos a mentoria no melhor horário para você. Se você é de São Paulo, Guarulhos, a gente faz presencial. Se você prefere o online, a gente faz o online também. Pessoas de outros países também, a gente estrutura a questão do fuso horário e faz no melhor horário para você e com um preço super bacana para você desenvolver e ser mais feliz no seu processo de comunicação, que essa é a grande questão da oratória, você ter esta felicidade de falar e ter a segurança, e quanto mais segurança você tem nas suas palestras, no seu processo de comunicação, melhor vai sendo a sua performance. Eu me lembro quando eu comecei a proferir palestras, muito jovem, eu tinha estudado muito, mas ainda tinha um medo de falar em público, ainda tinha como é que eu vou me portar se eu estou em cima de um palco, eu fico no meio, eu fico no lado direito, eu fico no esquerdo, se tem um púlpito, eu fico atrás do púlpito ou não, fico sentado, fico de pé.
E o microfone, será que eu seguro corretamente o microfone? Mas de que forma é corretamente? Então tudo isso ficava na minha cabeça nas primeiras palestras e me davam insegurança, porque eu ficava mais preocupado com essas questões do que realmente estar ali na frente do público e desenvolver o conteúdo que até então eu tinha estudado. Então, o processo de comunicação também, eu sempre falo isso nas mentorias, nos cursos e palestras, é um processo que você tem que ir praticar. Você vai praticando dia a dia, ou semana a semana, a cada apresentação, a cada palestra, e isso vai te melhorando, você vai conquistando segurança, conquistando uma melhor performance, e quando você menos perceber, você está fazendo aí palestras, apresentações naturalmente, né? Não tem nenhum tipo de temor, de medo. É lógico, o frio da barriga dá nos primeiros segundos e minutos. É importante que dê o frio na barriga, é como se fosse o limite ali, que você sabe, eu posso ir até aqui, se eu ultrapassar esse limite, posso falar muita besteira. Então é importante que tenhamos essa consciência de que até o nosso corpo faz aí alguns procedimentos de resposta, de intenção, do que a gente pode falar, o que deve falar, qual é o momento que nós devemos falar. Então a mentoria tem essa função de despertar em você, né, o melhor que há em você, de despertar em você o seu melhor processo de comunicação, a sua performance de comunicação. Deve estar se perguntando, Cláudio, mentoria serve para quê? Só para palestra? Não. A mentoria serve para você que é radialista, para você que é jornalista e trabalha em televisão, em rádio, para você que está aí com seu podcast e quer melhorar a sua performance de apresentação, para você que quer criar um canal no YouTube, para você que quer melhorar as suas aulas, a sua performance, para você que é gerente, diretor, CEO de uma empresa e precisa melhorar aí os aspectos das suas reuniões, como comandar melhor uma reunião, como expor melhor o seu conteúdo. Então, a mentoria serve para isso. E claro, ela tem sempre o objetivo, e esse é o nosso trabalho aqui na Palermo News Eventos, eu e a minha esposa, Angélica Palermo, que a gente tem essa condição e essa questão de levar conteúdo, mas que seja um conteúdo aplicável no seu dia a dia, que seja um conteúdo aplicável também no seu aspecto interior. Por isso que o nosso lema é desperte o melhor que há em você. Todo o nosso trabalho é pautado dentro desse lema, desperte o melhor que há em você, no processo de comunicação também. Então a gente trabalha com a psicanálise, a gente trabalha com a constelação familiar, temos uma rádio, temos as palestras, temos os cursos, as mentorias, mas tudo é trabalhado dentro desse processo de desperte o melhor que há em você. Então o método 5.0, ele tem na veia, ou na alma, ou no sangue, essa questão de despertar aí o melhor que há em você. Tal Barbosa, seja bem-vindo e bem aqui a nossa live sobre mentoria 5.0, é a primeira live hoje, né? Quinta-feira, feriadão. Amanhã também tem a segunda live, onde vou desenvolver mais assuntos do processo de oratória e comunicação. E no sábado a live 3, onde eu vou fazer o fechamento e trazer uma proposta muito bacana para vocês fazerem também essa live, tanto essa mentoria, aliás, tanto presencial quanto online. Então o nosso trabalho tem como missão e fundamento essa questão de despertar aí o melhor que há em você. Fui lá no dicionário Aurélio, né, que fala o que é comunicação, né? A gente está falando aqui de comunicação, e aí comunicação é todo ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens, métodos ou processos falados ou escritos, sinais, signos, símbolos, aparelhamento técnico sonoro ou vocal. Então, esse em si, né, é o processo de comunicação. E na nossa mentoria, você vai aprender a transmitir a sua mensagem em todos esses processos que estão aqui no dicionário, né, do Aurélio Buarque de Holanda. O ato de transmitir, de emitir e também de receber mensagens. Aqui é importante também você ouvir, é importante também você ter uma condição de entender os processos de quem está fazendo uma pergunta para você. Porque eu já vi muita gente fazendo palestra e não dando a devida atenção
ao público, não dando a devida atenção à pergunta de uma pessoa do público, porque às vezes o palestrante ele também se acha já num patamar superior e que ele não tem que aprender mais nada, e pelo contrário, a cada apresentação, a cada palestra, a cada live que eu faço, eu aprendo com cada um que está participando, com um comentário, com um elogio, com uma crítica. Então o palestrante também tem que saber ouvir, ou o comunicador também tem que saber ouvir. E lembrando que do processo, né, de comunicação, 80% que é verbalizado, 20% se perde. Então é natural isso do processo de comunicação. Então quanto mais ajustado você tiver no seu processo de comunicação, melhor ainda será a tua audiência, melhor a sua audiência vai conseguir compreender a tua comunicação. Centro Britânico Guarulhos, gratidão, parceiros aqui da Rádio Palermo e do meu trabalho, do trabalho da minha esposa. Gratidão aí a Vera e toda a sua equipe que sempre prestigiaram o meu trabalho, né? Desde lá da Livraria Nobel e hoje aí o Centro Britânico, uma das escolas referências, né, de idiomas aqui em Guarulhos e parceiros aí somente do meu site Rádio Palermo. Gratidão. Conheçam aí o Centro Britânico, tá? Se está conhecendo uma escola, precisa de uma escola, professores tops, é o Centro Britânico Guarulhos, sempre recomendo. Então, essas 3 lives que eu estou começando hoje, amanhã e sábado, justamente para passar um pouco das noções da comunicação e um pouco da minha experiência e fazer com que você venha aprender mais nesse método 5.0, trazendo a oratória da inclusão, a oratória da diversidade, a oratória que vai fazer com que o seu processo de comunicação melhore cada vez mais. Hoje as pessoas têm necessidade de desenvolver as habilidades para falar bem, para falar em público. Hoje todo mundo é um comunicador, né? Você nas suas redes sociais, você pode fazer lives, pode fazer aí várias abordagens do processo comunicativo. Então, quanto mais você tiver ajustado e ajustada o seu processo de comunicação para os lados e para os aspectos positivos, mais a tua audiência vai compreender a tua mensagem, né? Vejam aí os grandes podcasts, os grandes comunicadores, tem o seu processo de comunicação ajustado. Não entro nem no mérito se aquilo é bacana ou não, mas é o alcance que ele tem e a repercussão deste alcance, a repercussão da comunicação que ele fala e o quanto aquilo agrega ao público ou o público adere àquilo da melhor forma possível, né? A gente tem grandes comunicadores como Silvio Santos, como o próprio Faustão, então muitos outros aí pelo rádio, né? Domênico Gato da Energia 97, uma referência para mim, grande Julinho Mazei que está em Portugal, Costa da Guia lá com a Rádio Blog, uma super referência, Henrique do Vale também, muitos outros, né, no campo da cerimônia, né, dos eventos, o José Augusto Pinheiro, o Alexandre Anselmo, muitos outros que são tops naquilo que fazem, né, Luciana de Mello, né, professora aí de comunicação também. Então são referências que a gente acaba olhando, vendo e fala, caramba, esse pessoal é 10, né, eles utilizam o processo de comunicação deles de uma forma total. Então é isso que eu quero passar para você nessa mentoria. É um pacote de 4 mentorias. Na live 3 eu vou falar mais um pouquinho sobre esse pacote, investimento, como é que você pode aderir por Pix e tal. Vai ser bem bacana, mas eu quero que nessa primeira live e na segunda você tenha mais noção do processo de comunicação e entenda da importância disso no seu dia a dia, da importância disso no seu processo de comunicação e no seu processo até profissional, porque isso vai fazer uma diferença aí gritante nas suas reuniões, na sua abordagem. Você que é vendedor, você que tem uma equipe de vendas e precisa melhorar aí o processo de comunicação da sua equipe. Eu vejo muita gente reclamando, né, de lojas, de redes, de varejo, do atendimento do comércio em geral, porque a abordagem não é feita da melhor maneira pelos vendedores. Mas por que não é feita da melhor maneira? Ele não foi ensinado a fazer uma abordagem. Fizeram ali alguns comentários, ele viu ali alguns exemplos e vai copiar
mas ele precisa de treinamento, ele precisa de um coach, de um mentor ali que fique ali algumas horas com ele ensinando, praticando, volta, repete. E a minha mentoria é justamente isso. Quem já fez a mentoria com o Cláudio Roberto Palermo sabe disso. Eu estou sempre repetindo, errou? Vamos voltar, vamos lá, até acertar. E é esse processo de prática que a gente tem que fazer. Assim como tem na escola, né? Você erra o exercício, o professor vai lá, corrige, ensina, você aprende e depois faz da maneira correta. Com o processo de comunicação é a mesma situação. Miguel Aparecido Calente, boa noite, seja bem-vindo, Miguel. Gratidão, também um grande amigo, uma grande referência no processo de comunicação. Miguel, pai Miguel de Xangô, quando eu comecei as minhas palestras, né, foi ouvindo o Miguel, e o Miguel é um grande palestrante, um grande comunicador, né, radialista, tem um programa de rádio aí às quintas-feiras. Se quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar aí o dia e o horário e a rádio, Miguel Acapesp, né? E um grande comunicador. Aprendi muito com o Miguel ouvindo as suas palestras, participando de reuniões com ele. Então, é um grande comunicador, além de ser uma pessoa muito espiritualizada e de uma bondade tremenda e um amigo, né? Que tem me ajudado aí nos momentos de maior dificuldade. Então, esse é o bacana da comunicação e da oratória. Você aprender com o outro, você ver o exemplo, mas ver o exemplo pelo lado positivo. Diferentemente das equipes que a gente tem visto por aí, as reclamações que a gente vê na internet, nos sites especializados, que a gente vê, eu fui maltratado, o vendedor falou uma coisa, cumpriu outra. Então, às vezes é o processo de comunicação que não está sendo bem ajustado e cria esse ruído, o ruído na comunicação, em que você fala A, mas a outra parte entende B. Então, o meu treinamento, o meu método, a minha mentoria é justamente para minimizar estes ruídos e fazer com que você tenha aí eficiência, se não 100%, mas pelo menos 95% de eficiência no seu processo de comunicação. É isso que eu fiz e venho fazendo nas palestras, é isso que eu venho fazendo no campo da redação, é isso que eu venho fazendo no campo do rádio, da televisão e hoje na internet, utilizando todo esse meu know-how de mais de 20 anos de comunicação e trazendo isso para você nessa mentoria 5.0, a mentoria da inclusão, a mentoria da diversidade. Então eu quero transmitir todo esse meu conteúdo para você nestas 3 lives. E a gente tem na mentoria, viu gente, isso que é bacana, os exercícios práticos, a mentoria é toda prática, então você tem exercícios de fono, de interpretação, exercícios de trava-língua, você vai criar suas palestras e fazer essas palestras na minha frente, e a gente vai lá parando, consertando, ajustando, até você ter um nível ali de apresentação muito bom. Carlos Jones, obrigado aí pela audiência, grande referência aqui na nossa cidade de Guarulhos, um casal terapeuta também, sejam bem-vindos aqui à live 1 sobre o método 5.0 de oratória. Amanhã tem a live 2, vou continuar desenvolvendo o assunto, 21 horas, e no sábado a live 3, onde eu vou falar da mentoria e de como você vai participar dessa mentoria com um valor bem especial, com brindes, vai ser uma coisa bem bacana, fica com a gente aqui hoje, amanhã e também no sábado. Então a gente vai ter interpretação de texto, vamos aprender juntos a interpretar ideias. Todo texto ele tem brilhante. Virgínia Mascarenhas, obrigado pela audiência, seja bem-vinda aqui. Todo texto tem brilhante, todo texto tem um diamante, e é ali que deve ser colocada a nossa interpretação, a modulação de voz. Você fala mais grave, depois fala mais agudo, fala mais rápido, mais lentamente. Então, você vai brincando com a sua voz. E é isso que eu aprendi durante todo esse período aí no rádio e na televisão. Você brincar com a voz. Não dá para falar 40 minutos na velocidade igual um narrador de futebol, né? Você vê que até hoje os narradores de futebol mudaram. Eles têm a parte rápida da locução, mas também conversam com o comentarista, chamam o repórter, chamam o intervalo, né, os comerciais, os spots, enfim.
Então já não é mais aquela metralhadora giratória. Mas também não dá para você fazer uma apresentação, uma palestra, uma live, falando: oi gente, tudo bem? Olha o meu tom de voz, né? As pessoas vão dormir com o passar do tempo, né? Virgínia, obrigado aí pelo joinha. Chácara Toca das Araras, seja bem-vindo aqui à nossa live. Então, o meu método vai te ajudar nessa questão. A gente vai trabalhar a questão de voz, os trava-línguas, as palavras difíceis, entender melhor as palavras estrangeiras, tudo isso para que na hora que você fizer a sua apresentação, seja palestra, seja um programa de rádio, um programa de TV, um podcast, você vai estar ali com a sua comunicação tinindo. E é importante que esteja tinindo para você atingir o seu público. Então, você que dá muita entrevista em rádio, em televisão, você que é profissional e tem um produto, tem um tema e está sempre sendo chamado para falar em rádio, TV, podcast, a mentoria também serve para você ajustar, aprimorar cada vez mais o seu processo de comunicação. Então eu quero que vocês estejam comigo amanhã, sexta-feira, sextou, né? Às 21 horas aqui no meu Insta. E no sábado também, 21 horas, a gente vai passar o sábado à noite aqui e fechando estas 3 lives, esse método que com certeza vai revolucionar a sua comunicação. E amanhã eu vou falar da questão da saudação inicial, como é que você monta e estrutura o seu roteiro, quanto tempo deve ser de saudação inicial, o encerramento ele deve ser longo ou deve ser curto em uma apresentação, se eu vou dar uma entrevista numa rádio, numa TV, no podcast, enfim, como que eu devo me portar, se eu vou fazer uma palestra, como é que eu devo segurar o microfone. Então amanhã eu vou falar mais sobre estas questões. Hoje queria passar mais um geral, né, da mentoria 5.0 e, claro, convidar sempre a você a participar das minhas mentorias, dos meus cursos, para que a gente possa fazer algo bem bacana nesses 3 dias aí de live. Então amanhã 21 horas, sábado também 21 horas. E sábado vai ter um evento da minha esposa, né, Angélica Palermo, psicanalista e terapeuta, aqui na Vila Galvão, em Guarulhos, que vai ser uma tarde de constelação familiar. Então, para quem é voltado aí às questões de terapias, constelação, vá lá no sábado, eu vou deixar o banner aqui no meu story, e lá tem o endereço, mas se você quiser já fazer a sua inscrição, manda um direct ou vai lá no Instagram dela, Angélica Psicanalista, manda um direct, ela já te passa o Pix, você já faz o seu investimento e já reserva o seu lugar para sábado, últimas vagas aí, sábado das 14 até às 18 horas, você vai participar aí de constelação familiar. Não sabe o que é constelação familiar? Entra lá no Instagram da Angélica e tem mais informações lá, tá? Angélica, a psicanalista. Então, esses são os nossos produtos da Palermo News Eventos. Tem a Rádio Palermo, que eu quero que você acesse o nosso site, venha ser parceiro também da nossa rádio. Mais de 15 mil pessoas ouvindo aí por semana, cada vez mais gente entrando no nosso site ouvindo a nossa programação. Amanhã tem a estreia de 2 programas, entra no Insta da rádio, tá lá os 2 programas que vão estrear amanhã à tarde e de manhã na nossa programação. No sábado tem Business Rock, programa exclusivo aí às 22 horas, radiopalermo.com.br. Célia Bianchi, seja bem-vinda aqui à nossa live. Então, você que é profissional liberal, você que tem um produto, você que faz bolo, você que faz doce, não sabe como divulgar o seu trabalho, manda um direct, eu vou te passar os pacotes da Rádio Palermo, a gente vai divulgar no nosso site, que está bombando em audiência, e também nas redes sociais da Rádio Palermo. Então, os nossos produtos, como eu disse, são esses: comunicação, e aí a gente divide a comunicação em terapias, em rádio e no processo de oratória, que é a minha especialidade, onde eu vou apresentar a você mais de 20 anos de profissão, de palestras. Vou apresentar a você todo o know-how de fazer boas apresentações, de dar boas aulas, de fazer reuniões na sua empresa, a sua equipe de vendas que precisa melhorar o processo de comunicação, sua equipe de vendedores que precisa, no comércio, no varejo, estar ali no tete-a-tete com o público e muitas das vezes cria ruído, às vezes é uma palavrinha ali de nada, mas a pessoa vai embora e não compra na sua loja. Então a gente faz um treinamento bem bacana
com o método Oratória 5.0. Tá bom, gente? Uma ótima noite de sexta-feira para vocês. Qualquer dúvida, perguntas, vai mandando no meu direct. Amanhã eu vou fazendo aqui e respondendo as perguntas às 21 horas, sexta-feira, a live 2 sobre o método 5.0. Gratidão aí a todos que participaram. Cláudia Jara, chegando no finalzinho. Cláudia, um abração aí para você, grande psicanalista e cantora. Angélica, psicanalista também. Ó, amanhã tem evento da Angélica. Angélica, põe aí pra gente, por favor, aqui nos comentários, nesse sábado, a constelação familiar com Angélica Palermo, aqui na Vila Galvão, em Guarulhos. Entra lá no Instagram dela, faça a sua inscrição, coloca lá no direct, ela vai te mandar o Pix, você já faz o pagamento e já garante a sua vaga nesse sábado aí à tarde. É um local bem bacana, uma casa bacana, muito legal, né? Já mandar um abraço aí para Salete, que é a proprietária lá do espaço. Tá? Sábado, 14 horas, para quem está na Vila Galvão, em Guarulhos, Zona Norte, Zona Leste, vem para Guarulhos e vamos passar uma tarde bem agradável lá com a Angélica e a equipe, fazendo constelação familiar. Isso é bacana também. E a constelação ajuda no processo de comunicação também, tá? Todo o processo terapêutico ajuda no seu processo de comunicação também. Então, se você quiser aprimorar cada vez mais, conversa lá com a Angélica, psicanalista, está aqui ó, nos comentários, ó, sábado, 14 horas. Amanhã estou de volta, 21 horas. Vamos falar mais sobre os aspectos aí de palestra, a saudação inicial, o roteiro, a introdução do tema, o corpo, né, do discurso, o corpo da palestra, quanto tempo deve ter, encerramento e a finalização da palestra, tá bom? Bom finalzinho de feriado, para quem for emendar também, bom feriadão, para quem vai trabalhar amanhã, bom trabalho, e sexta, né, amanhã estou de volta às 21 horas com a live 2 aí sobre o método 5.0, tá bom? E ouçam lá a Rádio Palermo, www.radiopalermo.com.br. Tava esquecendo, siga o meu canal no YouTube também, hein? Tem gente boa lá no YouTube também da Rádio Palermo, tá? Tem meus vídeos, os vídeos da Angélica, tem os nossos parceiros, patrocinadores, convidados, que estão trazendo temas fundamentais e importantes lá no nosso YouTube também, tá? Então amanhã eu estou de volta às 21 horas com a live 2 sobre o método 5.0. Ótima noite de quinta-feira. Um abração, gente. Vamos que vamos.